eu não percebia o quanto eu poderia mudar e ser diferente daquilo que eu era. Em 98 eu estava extremamente angustiado, perdido, sem esperança em realizar na minha vida coisas legais. Não acreditava que eu poderia na minha vida realizar ainda os meus sonhos, os meus desejos. Na verdade eu nem tinha sonhos, nem tinha objetivos naquela época, né? Eu estava perdido, muito perdido. E desde 1998 eu venho trabalhando num processo de melhora contínua, de busca contínua nesta melhora. Uma grande jornada, uma jornada que me trouxe até aqui. Em 23 de março de 1998, eu resolvi mudar de vida, né? Em 97 eu tive um início de um processo de mudança, mas a efetivação desse processo se deu mesmo em 23 de março de 1998, completando-se hoje, então, 23 anos, né? 23 anos após esse ponto de inflexão na minha vida, eu trago ou falo um pouco hoje do que foi isso para mim, porque até então eu não percebia o quanto eu poderia mudar e ser diferente daquilo que eu era. E em 98 eu estava extremamente angustiado, perdido, sem esperança em realizar na minha vida coisas legais. Não acreditava que eu poderia na minha vida realizar ainda os meus sonhos, os meus desejos. Na verdade eu nem tinha sonhos, nem tinha objetivos naquela época, né? Eu estava perdido, muito perdido. E desde 1998 eu venho trabalhando em um processo de melhora contínua, de busca contínua nesta melhora. É uma grande jornada, uma jornada que me trouxe até aqui. Uma jornada que me faz hoje ter construído o que eu construí, ser quem eu sou. Mas confesso que foram 23 anos muito difíceis, né? Foram 23 anos de muitas lutas, muitas batalhas e muitas escolhas equivocadas, apesar de essas escolhas muitas vezes sempre equivocadas me ajudaram a crescer, a evoluir e a produzir na minha vida um amadurecimento tão importante, tão necessário para chegar onde eu cheguei. No entanto, poderia ser diferente, poderia ter sido menos difícil, poderia ter sido com menos falhas, com menos equívocos. E uma das coisas que mais me prejudicaram nesse processo foi o medo e a dificuldade de lidar com este medo, a dificuldade de controlar este medo, a dificuldade de compreender até que ponto este medo poderia ser na minha vida um fator de segurança, mas também em alguns momentos foi impeditivo, ou impediu que eu conseguisse realizar de uma forma um pouco mais rápida, um pouco mais célere o que eu necessitava. E por esse motivo acredito que demorei um pouco para conquistar e para realizar algumas mudanças, né, tão necessárias nesse meu processo. Então foi uma jornada que eu realizei, que eu comecei a trilhar, que eu comecei a realizar, e que no primeiro momento não vislumbrava, eu não tinha uma compreensão, até mesmo uma ideia de onde eu poderia chegar. Mas naquele primeiro momento, em 23 de março de 1998, a decisão que eu tinha tomado, a decisão que eu tomei naquele momento é: de hoje em diante eu quero ser uma pessoa nova, eu quero ser uma pessoa diferente. Aquele foi o meu ponto de inflexão, foi aquele momento onde eu disse: chega, preciso mudar, chega, não quero mais sofrer, eu não quero mais ser um fracasso, eu não quero mais ser um derrotado, eu quero valer a pena, eu quero poder existir e realizar na minha vida algo bom. Não sabia o que era, mas naquele momento eu decidi que queria, que gostaria muito de ser uma pessoa melhor. Eu não me achava, e naquele momento eu me considerava uma pessoa com muitas falhas, com muitos equívocos, com muitas limitações. Não acreditava muito no que eu poderia desenvolver de melhor, de bom. Eu não sabia, não conhecia o meu potencial. Eu não me conhecia, eu não sabia quem eu era de fato. Em 23 de março de 1998, tudo isto explodiu
de uma maneira a colocar-me dentro dessa jornada, a manter-me nesta rota, nesta direção. E hoje, 23 de março de 2021, 23 anos depois, eu estou aqui podendo falar um pouco sobre isso. Só que veja bem, eu não quero que você fique 5, 10, 15, 20, 25 anos aguardando, esperando para realizar os seus sonhos, para realizar os seus projetos de vida. Por isto que eu quero, nesses 23 anos após tudo isso que aconteceu na minha vida, eu quero trazer para vocês, eu quero construir com vocês uma possibilidade nova para a sua vida, com a seguinte mensagem, né, com o seguinte objetivo. Esses 23 anos de jornada, eu quero conseguir sintetizar, compilar, tirar de tudo isto, de todo esse aprendizado, o que tem de melhor, o que tem de mais assertivo, e compartilhar com você, para que você possa ter mais efetividade, mais eficácia neste processo, para que você consiga, com menos dificuldade, ter menos dificuldades do que eu tive. Faltou para mim um fio condutor, ou até mesmo em alguns momentos uma orientação, ou até mesmo alguém mais experiente que estava também neste mesmo processo que eu, mas que já tivesse tido ou vivenciado algumas experiências, e assim eu poder também, a partir dessas experiências, que já teriam sido vivenciadas por alguém, aproveitar aquilo para mim. Claro que muita coisa que eu desenvolvi, muita coisa que eu consegui realizar foram a partir de experiências que eu fui presenciando, né? A partir de leituras, a partir de cursos, a partir de vivências com pessoas que realmente me ajudaram muito neste processo, nesses 23 anos. Mas muitas vezes fui sozinho, foi aquela história, né? Vai na marra, vai na cara limpa, né? Você vai no erro e no acerto, tentando evoluir. E o que eu quero? Eu quero que você não precise errar. Eu não vou dizer a palavra errar, né? Evitar que você tenha escolhas ou tome decisões equivocadas que farão você perder muito tempo. Um aprendizado sempre existirá, mas eu acredito que existem aprendizados que podem ser realizados sem necessariamente você ter que vivenciar o lado ruim, né, de uma escolha mal tomada. Então, me sinto hoje muito feliz porque eu estou desenvolvendo, na verdade eu desenvolvi um método que expressa de forma didática, sistemática, todo esse processo que eu realizei, que eu chamo de jornada em busca do controle mental. Porque nestes 23 anos, o que mais eu venho fazendo? E por que eu estou aqui hoje? Porque depois de 23 anos de experiência, aplicando na minha vida aquilo que eu fui aprendendo, aquilo que eu fui construindo, aquilo que eu fui exercitando neste processo de busca contínua de uma melhora em relação àquilo que eu sou, de uma melhora que se refere a ser um homem mais pleno. Eu encontrei muitas dificuldades, realizei, tomei decisões e tive ações que atrapalharam bastante esse processo, me fizeram perder tempo, sabe? Me fizeram ter que fazer retornos. Imagina quando você pega uma estrada e você erra, e aí você erra uma entrada, e você, eu tenho que sair à direita para ir para a cidade que eu gostaria, eu passo direto. Esses erros, né, essas falhas, essa falta de atenção em algumas sinalizações que a vida nos dá. Muitas vezes eu passei reto, tive que retornar, né? Outras vezes eu entrei antes, tive que voltar e novamente
voltar ao caminho correto, adequado. Então essas idas e vindas, elas fazem a gente gastar tempo, energia. Ok, deu certo, está dando, mas e se eu pudesse economizar tempo e energia? Porque às vezes uma dessas, né, eu posso não conseguir o retorno, né, eu posso não ter força suficiente para retomar o meu caminho ou voltar para a minha jornada. O que acontece com muitas pessoas? E o controle mental, né, esse algo fantasioso, dogmático, mágico, controle mental, ter o controle mental, o que é isso? Um poder, né? Começou a ser para mim, na verdade, um desejo de ter cada vez mais controle sobre o que eu pensava, controle sobre o que eu sentia, controle sobre as minhas emoções, porque muitas vezes nas nossas vidas o que nós reproduzimos, o nosso comportamento é fruto daquilo que a gente pensa. Se eu realmente acredito, devido a um pensamento disfuncional, que tal pessoa não gosta de mim, e se eu não cuidar dessa minha autoestima, dessa minha autoconfiança, isso vai me fazer mal, isso vai começar a influenciar no meu comportamento diante de determinada pessoa. Se eu começo a ter um pensamento de menos-valia, de que eu não valho o tanto quanto o outro, de que eu não sou bom tanto quanto o outro, de que eu não sou uma pessoa amigável, que eu não sou uma pessoa gentil, eu começo a de fato acreditar nisso e me diferenciando do outro de uma maneira muito negativa, né? Diferenciar-se do outro é ser você mesmo. Agora, quando você começa a se depreciar diante do outro, começa a existir sim um processo de autoestima prejudicado. Eu comecei a querer controlar melhor essas ideias, esses pensamentos que me atrapalhavam tanto. E eu fui desenvolvendo com esse processo uma busca cada vez maior em material, conteúdos que pudessem me ajudar a explicar o porquê ou a razão pela qual muitas vezes os meus pensamentos, aquilo que eu tinha como ideia, aquilo que eu sentia, aquilo que se manifestava como emoção, nem sempre era de fato algo produtivo na minha vida. E aí eu comecei a trilhar essa jornada de uma maneira cada vez mais intensa. E 23 anos depois eu posso dizer que muita coisa boa aconteceu. Muitas coisas maravilhosas aconteceram, muitas coisas fantásticas aconteceram. Eu posso usar inclusive adjetivos bem mais espetaculares, né? Porque se eu conseguir um dia, eu tenho uma vontade muito grande de fazer isso, sabe? De trazer estas minhas experiências de uma forma cada vez mais viva, né? Com toda a minha emoção, com todos os meus sentimentos, né? Que marcaram essas conquistas. Eu estou, acho que, num processo ainda de filtro para poder, de uma maneira madura, de uma maneira tranquila e responsável, fazer isso. Talvez hoje ainda não consiga. Então, na verdade, depois de 23 anos de muito trabalho, de muita dedicação na busca de uma melhora contínua, onde eu pudesse ser uma pessoa melhor emocionalmente, fisicamente, socialmente, espiritualmente, alguém que pudesse viver a sua existência numa plenitude maior, eu consegui empiricamente produzir muita coisa, produzir muito conhecimento, consegui ter muita experiência. Como psicólogo também acabei me capacitando para isso, principalmente no que se refere ao estudo do comportamento humano. E desde então, desde quando eu comecei em 98 a realizar na minha vida um processo de mudança, eu quis investigar muito mais sobre como
esses fenômenos acontecem, esses fenômenos relacionados aos nossos comportamentos, às nossas crenças, às nossas ações, às nossas atitudes diante da vida. Porque reagimos de forma tão diferente a determinados estímulos, a determinadas situações, porque cada um reage de uma forma tão distinta, às vezes, do outro em relação à mesma situação. E isso foi me ajudando a compreender o que em mim existia, que precisava ser melhorado, modificado, transformado. Não sou perfeito, muito pelo contrário, cometo muitos equívocos ainda, cometerei até dando continuidade a toda a minha existência, mas eu acredito que melhorei muito em relação àquilo que eu já fui um dia. Então, muitas pessoas podem também fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Se eu conseguir, na minha vida, realizar tantas coisas e mudar em relação a também tantas coisas, todos nós conseguimos. E quanto melhor nós formos, melhor também serão as nossas relações interpessoais, as nossas relações afetivas, amorosas. Poderemos, inclusive, ser muito mais convictos daquilo que queremos realizar em nossas vidas como projeto de vida, como trabalho, como realização pessoal. E empiricamente eu construí este processo e agora consolido tudo isso num método que eu quero começar a transpor, barreiras, eu quero avançar sinais, eu quero contemplar as pessoas com este método, para que elas possam também se apropriar disto e, colocando em prática em suas vidas, alcançarem também resultados extremamente positivos, extremamente reveladores, porque você vai começando com o tempo a descobrir coisas que você achava que não existiam, você vai começando a perceber que você é capaz de fazer coisas que antes você achava que não era capaz. É uma descoberta de si mesmo, é um redescobrimento de si mesmo, é um renascimento de si mesmo. Você renasce de uma forma muito mais plena. Ah, mas eu já tenho eu já me percebo uma pessoa equilibrada, uma pessoa muito bem com a vida, uma pessoa muito bem resolvida e realizada. Ok, você pode ser ainda mais. Eu acredito que nós temos potencial para sermos muito mais do que nós somos. Independente do lugar que você esteja, independente de quem você seja, este método, a construção deste método se deu a partir de experiências que eu vivenciei e que eu pude analisar durante todos esses 23 anos. Então, independente da situação, do momento que você vive, dá para você aplicar na sua vida e sempre retirar disso um grande aprendizado. São as 12 etapas. As 12 etapas dessa jornada, essa jornada em busca do controle mental. O controle mental que, na verdade, é você conseguir encontrar-se consigo mesmo e estar muito mais plenamente resolvido. Ao ponto de que suas emoções e seus sentimentos não sejam mais os seus senhores, ao ponto de que os seus pensamentos e as suas ideias não sejam mais os seus senhores, mas que você, enquanto pessoa, possa ser hoje aquele que está e estará no comando, no controle de tudo isso, podendo exercitar este controle sobre tudo que existe e está ligado a você. É não ser mais refém, é não ser mais prisioneiro de pensamentos negativos, de ideias fixas, de emoções e sentimentos ruins. É você ter a condição, a capacidade de, a partir dessas experiências que você tem com a vida, realizar um processo de elaboração, um processo de resolução de tudo isso e conseguir dar respostas adequadas, assertivas. Você consegue, desta maneira, dentro de um contexto histórico, ser muito mais resolutivo, ser muito mais assertivo, começa a ter muito mais benefícios do que prejuízos diante das suas respostas. Respostas melhores adaptadas às contingências e às demandas que a vida lhe impõe. Isto é controle mental. Controle mental não é só simplesmente eu dizer para mim mesmo, agora eu vou controlar a minha mente não vai mais permitir que eu faça coisas erradas de forma alguma.
não existe mágica. O controle mental é um processo evolutivo, um processo onde você vai desenvolvendo habilidades, onde você vai aperfeiçoando habilidades, onde você vai modificando comportamentos, onde você vai se apropriando de novos conteúdos, de novos conhecimentos, onde você vai realizando um processo de transformação de si. Quando você menos espera, algo novo já está acontecendo. E você gosta, porque são experiências muito boas, prazerosas. Autoconfiança, autoestima, autoimagem positiva, uma pessoa mais leve, menos ansiosa, menos depressiva. Você começa a trabalhar com todos os aspectos que envolvem a constituição da sua identidade, a construção do seu eu. Os aspectos da saúde mental, falo muito, troco muito com os meus seguidores, com as pessoas que me acompanham nas redes sociais. Eu falo de depressão, eu falo de ansiedade, eu falo dos transtornos de personalidade, eu falo do cuidado com a saúde física, eu falo de meditação. É um mosaico de coisas que eu acabo trazendo, porque são coisas que eu tive que começar a aprender também a fazer na minha vida. A rezar, a orar, a meditar, a ler, a refletir, a viver, né, muitas vezes a dor e o sofrimento, lidar com aquilo que não é agradável, mas de uma maneira a transformar isto em uma grande experiência de renovação, uma experiência de superação, uma experiência de transformação, de ir além daquilo que eu acreditava ser capaz. Eu começar a ser capaz de fazer, de conquistar, muitas vezes sonhos, desejos, objetivos que eu não me achava plenamente capaz de realizar. E é muito legal quando você começa a perceber que tudo você pode, tudo você é capaz. Depende do seu desejo, do seu interesse, do seu trabalho, da sua dedicação e onde você busca, de fato, orientação e digamos, informação, né, para que isso aconteça. Então, 23 anos depois, eu consigo hoje ter, inclusive, esta capacidade, né, essa possibilidade de expressar, de falar aquilo que aconteceu comigo nesse período. São muitas coisas, evidente, mas eu quero que você possa aprender a fazer aquilo que eu fiz, só que com dicas, orientações, com estratégia, com um método que te ajude a ser mais efetivo, que permita você ter com um pouco mais de celeridade aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. E isso não é com pressa, isso não é ter rapidez, né? Isso é, na verdade, eficácia. Eficácia é você conseguir fazer a mesma coisa que um outro faz, só que com menos dispêndio de energia, com menos tempo de investimento, né? Conseguir o mesmo resultado de uma forma mais eficaz. Esta é a minha proposta. Por quê? Você precisa aproveitar a vida. A vida é tão rápida, ela passa de uma maneira tão... 23 anos, gente. 23 anos. Sabe o que é isso? É uma vida, né? E passou. Só que quando a gente fala daqui a 23 anos, poxa, é muito, mais de 2 décadas. Eu vivi esses 23 anos hoje, agradeço demais esses 23 anos que eu tenho vivido. Eu aproveitei demais, eu venho construindo e tenho me tornado cada vez mais eficiente, cada vez mais eficaz. Hoje tem coisas que eu não perco mais tempo, sabe? Tem coisas que não me incomodam, não me tiram mais do sério. Ah, tem coisas que me tiram do sério? Sim, continuarão. Só que são demandas que eu tento dar hoje pesos, né, realmente significativos. E é o que você pode fazer. Você vai ver que é tão bom gastar menos tempo e menos energia com coisas insignificantes. E hoje as pessoas ainda têm muito problema com isso. Esse é o vídeo que eu queria fazer hoje, me sentia hoje à vontade para fazê-lo. É uma inspiração e uma data marcante, 23 de março de 2021, 23 anos após o meu ponto de inflexão, que foi em 1998. O grande ponto de inflexão que transformou a minha vida. Eu sou, depois de 23 de março de 98,
E eu era um antes. Quem eu sou hoje não tem, ou é totalmente diferente daquele que era. Mas na verdade eu sou hoje aquilo que eu fui sempre, né? Hoje eu sou eu. Até 1998 eu não era eu de fato. Eu vivia uma vida a partir de crenças disfuncionais, modelos mentais disfuncionais, crenças limitantes, transtornos, traumas, sentimentos extremamente negativos. E hoje não. Hoje eu sou um homem muito mais convicto de quem ele é, muito mais próximo da sua essência. Essa minha essência eu resgatei após 1998 e ressignifiquei a minha vida. Você também pode fazer o mesmo. Siga-me nos meus canais e faça parte da nossa jornada, da jornada em busca do controle mental. É muito mais do que você imagina. Forte abraço.